Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Minha pergunta é sobre compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por drogas, compulsão de sentimentos, todas as compulsões da vida. E como isso está conectado com a quantidade de barulho e perturbação que temos dentro. Como expressamos esse ruído de dentro através das compulsões para fora? Veja, What you call as compulsive is o que você chama de compulsivo é, geralmente, as pessoas só reconhecem o comportamento compulsivo físico. Alguém é viciado em bebida, alguém é viciado em outra coisa, alguém é compulsivamente abusivo ou outra coisa negativa que não se pode evitar de fazer. Isso é considerado compulsivo, mas devemos olhar um pouco mais profundamente. A própria maneira como nos sentamos e ficamos de pé, em grande parte é compulsiva. Talvez, se você estiver praticando Hatha Yoga lentamente, a forma como você se senta, a forma como você fica de pé está se tornando um processo consciente. Do contrário, é em grande parte compulsivo. Se virmos sua sombra ao se sentar, quase sabemos quem é. Porque você se senta de uma maneira particular, você se levanta de uma maneira particular. Você notou isso? Cada corpo tem seus próprios padrões compulsivos. A compulsividade vem da memória arraigada. Você pode chamá-la de genética, pode chamá-la de kármica, pode chamá-la por muitos outros nomes, mas essencialmente, a memória tomou conta da sua vida. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória, não apenas em pequenos níveis de compulsividade de comportamento, ou de comida, ou de qualquer outra coisa, mas na própria compulsividade da vida, que precisa passar por processos cíclicos de vida e morte. Vencer a compulsão final é o desejo de nascer e o inevitável processo de vida e morte. Então, quando usamos a palavra mukti, eu sei que hoje existem chocolates e sorvetes mukti, mas tudo bem, eles estão popularizando a palavra. Pelo menos assim você usa a palavra, não é? Então, essencialmente a compulsividade significa que algo está se tornando cíclico. Você não é capaz de vencer o movimento cíclico que está acontecendo dentro de você, seja psicologicamente, emocionalmente, em termos de energia ou fisicamente, em seus padrões de comportamento. Talvez você esteja percebendo apenas os padrões comportamentais, a natureza compulsiva de seu comportamento. Você não está percebendo a natureza compulsiva de seu pensamento, a menos que se torne muito acentuado. A natureza compulsiva de sua emoção, a natureza compulsiva da maneira como os padrões de energia se movem e, acima de tudo,
the compulsive nature of your very existence. A natureza compulsiva de sua própria existência. Cada aspecto da vida é influenciado pela memória. Até que ponto ela o domina, isso vai decidir o quão compulsivo você é. É como... Acho que já disse isso há algum tempo. O Swami rasteja em minha direção todos os dias, mas não compulsivamente. Quando eles ouvem nos fones que minha voz está meio assim, ele vem com uma bebida quente, que às vezes eu bebo e às vezes não. Mas você pode fazer disso um padrão compulsivo? Ou seja, todos os dias às 12 horas, às 2 horas, bebida quente. Você precisa, você não precisa. Isso se chama desenvolver bons hábitos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, porque hábito significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom, é cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele, mas se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Porque você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente. Às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas. Bem, há muitas situações no mundo. Não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Senão, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às 7 horas. Isso aconteceu. Às 7 horas, não às 6 horas. Uma mãe veio pela 10ª vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor.
Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Se você seguir os ritmos da natureza, naturalmente algumas coisas acontecerão de certas maneiras. Não é também compulsivo que, todos os anos, no mês de junho, venham as monções? Isso não é compulsivo? É. Essa é a natureza física da existência. É por padrões estabelecidos. Infelizmente, até as monções estão se tornando um pouco conscientes e não estão chegando. Essa é uma lamentável quebra de padrão, mas a natureza física é feita de padrões. Seja um átomo individual, ou uma célula, ou uma molécula, ou todo o sistema, é assim que o físico é feito. Esta é a diferença ou distinção. Um ser humano, tendo conhecimento disso ou não, está tentando estabelecer que eu sou algo além do físico. Nenhum ensinamento espiritual pode ter ido para um indivíduo, mas, ainda assim, até mesmo essa pessoa está tentando, de alguma forma, provar a si mesma que eu sou algo mais do que físico. Se alguém o trata apenas como uma entidade física, você não gosta, não é? Olá? A fisicalidade cai em padrões estabelecidos. Uma dimensão que está para além do físico não se enquadra em nenhum padrão definido. É aí que é dessa dimensão que a própria ideia de consciência surgiu na mente humana. Os seres humanos agora, na escala evolutiva das coisas, são como, digamos que um pássaro, que foi deixado em uma gaiola por muito tempo. Então, depois de muitos anos, a porta da gaiola foi deixada aberta, mas o pássaro nunca tentou voar, porque ele se acostumou com a gaiola. Ele se identificou com a gaiola e não voa. Esta é a natureza humana agora. Na escala evolutiva das coisas, o que era uma criatura rastejante agora se tornou assim. Agora, a tampa foi arrancada, mas ainda não paramos de rastejar simplesmente por causa do hábito. A influência genética causando o comportamento compulsivo, isso aconteceu. Um menino de 3 anos disse ao amigo: "Quando eu crescer, vou me casar com a garota da casa ao lado." Então o amigo perguntou por quê? Então o menino disse: "Porque eu não tenho permissão para atravessar a rua." Então, compulsividade. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com força. Você só tem que se tornar consciente. Isso é como a questão da luz e das trevas. Você não luta com a escuridão. Isso será tolice. A compulsividade é uma expressão da falta de consciência. Você não tem que lutar contra ela. Se você se tornar mais consciente, os padrões compulsivos simplesmente desaparecerão. É como se você acender as luzes. A escuridão se foi. Você não tem que lutar com ela. Se você luta com a escuridão, você está em uma luta sem fim. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana.
Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição iógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou: estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou: eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou: ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse: todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse que vocês eram macacos e suas caudas caíram, e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu, mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é: se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou: o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse: eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo.
Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Se você não estiver prestando atenção ao que estou dizendo, você saberia do que estou falando? Não. É assim com todos os aspectos da vida, não é? Se você não prestar atenção, você não sabe o que está comendo, não sabe o que está respirando, não sabe o que está acontecendo. A maioria das pessoas não notará a fragrância das flores ou de qualquer coisa, elas estão apenas andando como pedras. Ou devo dizer como um touro, porque elas querem... Sabe, o touro é adorado no mercado de ações. Portanto, é um retrocesso evolutivo. Se você anda como um touro ou um urso, é um retrocesso evolutivo. Você evoluiu para ser um ser humano levando milhões de anos, agora você não quer retroceder? Ser humano significa, o que é único sobre um ser humano é que fazemos as mesmas coisas que os outros animais fazem. É só que tudo que um animal pode fazer, nós fazemos as mesmas coisas, mas podemos fazê-las conscientemente. Essa é uma grande diferença. E fazer algo conscientemente não vai acontecer se você não tiver atenção suficiente para as coisas que você faz ou não faz. Especialmente as coisas que você não faz, você deve ter atenção absoluta com elas. Caso contrário, elas se infiltrarão em você. Então essa síndrome de deficiência de atenção aconteceu porque as pessoas têm a ideia de que educação é informação. Agora mesmo, toda a ideia de sistema educacional humano se transformou em amontoar você com informações. Quanto mais informação você amontoar em qualquer mente, ou digamos, desde a infância, mais ela desenvolverá aversão à atenção. Porque, sem saber nada, a informação lhe dá a falsa sensação de que você sabe tudo. Isso se tornou uma moda agora. Hoje, se você for convidado para um jantar, você pesquisa no Google informações sobre as 100 bilhões de galáxias. Todas elas foram numeradas e nomeadas e tudo mais, ok?
aquela 556BZ, aquela galáxia, sabe? Sobre ela você sabe alguma informação. Você pesquisa no Google, pega essas duas frases e vai para o jantar. Alguém vai falar com você e diz: como vai você? Ei, você sabe sobre essa galáxia que está a 1 trilhão de anos-luz de distância? Que é bebê, seja lá o que for? E você fala sobre isso, todo mundo pensa que você é inteligente? Esse é o grande problema do mundo agora. Estamos considerando informação, estamos confundindo informação com inteligência. Um empreendedor ou qualquer pessoa que queira navegar por qualquer situação precisa de inteligência, não apenas de informação. Informação será útil por um lado, mas é a inteligência que permitirá que você navegue por uma situação particular de uma maneira única, não da maneira que outra pessoa está fazendo. Estamos confundindo informação com inteligência. Uma vez que você se amontoa com informação demais, então a atenção é um problema sério. Uma vez que você não tem atenção, uma vez que você não tem a habilidade de manter sua atenção, você também perde sua habilidade de acessar sua inteligência. Você apenas extrai informação da memória. Aconteceu um belo incidente. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Quando Andrew Carnegie começou sua empresa, em um curto espaço de tempo, ele se tornou tão bem-sucedido e ganhou muito dinheiro. Naquela época, essa não é a era do Google, ou Facebook, ou Twitter, onde em 2 anos eles se tornam multibilionários e tudo mais. Naqueles dias, as pessoas tinham que montar a manufatura, isso e aquilo, e ganhar dinheiro, que levaria décadas ou gerações. Então esse cara ganhou tanto dinheiro em um curto espaço de tempo, as pessoas suspeitaram, o governo dos Estados Unidos suspeitou que ele estaria fazendo algo ilegal. Por causa disso, eles formaram um comitê de investigação do Senado, o interrogaram de todas as maneiras possíveis e não encontraram nada de errado com seus negócios. Então eles perguntaram: como você consegue ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso? Então Andrew Carnegie disse algo muito simples: veja, eu posso manter minha mente focada em algo por 5 minutos seguidos. 5 minutos. Quem de vocês consegue fazer isso? Todos os senadores pensaram: qual é o problema com 5 minutos? E ele elaborou uma experiência. Eles tentaram manter a atenção, eles não puderam mantê-la por alguns segundos. Um momento aqui, um momento ali. Essa é a sina da maioria dos seres humanos. Depois ele disse: vocês não deveriam estar comandando os Estados Unidos. Então, a habilidade humana, existe algo chamado chitta, é uma outra. Veja, em inglês, mente é mente. Em grande parte, você está considerando a parte da memória de sua mente como a mente. No sistema iógico, existem 4 aspectos principais da mente. Não vou entrar em detalhes, mas a memória é a parte da mente que tem menos importância. É o chitta, que está conectado com a consciência, que é mais importante. Se você encontrar um formato para o seu chitta, esse formato se manifestará sempre. Porque ele está empoderado pelo material que faz a vida, que por falta de palavras estamos usando a palavra consciência, que é a base da vida. Uma vez que sua mente está ligada a isso, então, o formato que sua mente assume. A mente é como uma nuvem, você pode moldá-la em qualquer formato, você pode torná-la divina, pode fazer dela um demônio, pode fazer dela um porco, pode fazer dela qualquer coisa, sabe? É uma coisa nebulosa. Então o formato que você der para seu chitta sempre se manifestará no mundo, porque por trás dele ele está empoderado pela energia que faz a vida. Portanto, esse é o aspecto mais importante da mente, não a memória. A memória é importante para lidar com os aspectos materiais. Afinal, um empreendedor pode estar apenas tentando manejar o material? Tudo bem, mas eu gostaria que a vida de um empreendedor se tornasse uma aventura emocionante, em que seu processo de explorar novas possibilidades se tornasse possibilidades verdadeiramente novas em sua experiência, não apenas possibilidades econômicas. E essa possibilidade existe na vida de um empreendedor, que ele possa transformar seu empreendedorismo numa possibilidade espiritual e num crescimento espiritual, ou num crescimento do próprio ser, que eu acho que todos deveriam explorar. É por isso que nós estamos tentando trazer um elemento espiritual. O sucesso virá fácil, mais do que tudo, porque o sucesso virá fácil não por causa de qualquer mágica, simplesmente porque você funciona com todo o seu potencial. Se você quiser, sabe, nas escolas eles têm algo chamado de corrida de 3 pernas.
Embora você tenha 3 pernas, você corre mais devagar. Com 2 pernas, você correria mais rápido, não é? Com 3 pernas, você deveria se tornar mais eficiente em números, se simplesmente olhar dessa forma. Mas as coisas são assim. Quanto mais informação significa algo que não é seu. Você o anexa à sua memória e se identifica com aquilo. Quanto mais você faz isso, menos eficaz você se torna. Mas agora, toda a nossa ideia de educação é informação, e existe a internet. Uma criança de 12 anos sabe qual é o nome da galáxia lá em cima, a 1 trilhão de anos-luz de distância, o que não é bom para ela? Porque isso não é conhecimento, não tem nenhuma utilidade. Isso é apenas para se gabar. E, acima de tudo, vai tirar a sua habilidade de prestar atenção, porque a base da atenção é você perceber que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer. Em sua totalidade, você não conhece nem mesmo um átomo. É por isso que você pode prestar atenção. Se você pensa, eu sei isso, você não pode prestar atenção. É a arrogância da informação que lhe trará deficiência de atenção. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares elas são da mesma maneira. Então isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo.
Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas. Como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. Para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto? Isso é apenas acumulação? O corpo é apenas uma acumulação? Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações? O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias
ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias seja um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. O bullying está acontecendo em todos os lugares o tempo todo, não é mesmo? Estruturamos o mundo de tal forma que, ao menos, as forças comerciais do planeta estão constantemente dizendo: você é exclusivo. E uma vez que nós cultivamos exclusividade, o bullying é natural. Isso precisa mudar. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade. Sadhguru, existe muita violência acontecendo no mundo agora e até minha filha estava fazendo um trabalho sobre bullying nas escolas. Então eu me vi querendo ser capaz de explicar a ela qual é a fonte da violência e eu não fui muito bom nisso. Portanto, eu gostaria que você, por favor, falasse sobre isso e então o que alguém como eu poderia fazer para auxiliar nas escolas, para ajudar. Veja, se eles não treinam na escola, como viverão neste mundo que está cheio de bullying de qualquer maneira? Os mais poderosos estão sempre fazendo bullying com os menos poderosos, seja na forma de nações, ou na forma de comunidades, ou na forma de seres humanos individuais. O bullying está acontecendo em todo lugar, o tempo todo, não é? Nós estruturamos o mundo de tal maneira que, se você não aprende a usar o bullying o bastante, ao menos, aos olhos da sociedade, você não chegará a lugar algum. O seu bullying pode ser bruto, apenas com a força de seus músculos, ou pode ser de maneiras sutis. Mas o bullying está acontecendo por todo lado. Quero que você entenda, o mundo, a situação internacional, não é nada diferente da esquina da rua. Exatamente da mesma forma, não é? O forte se escora no fraco de tantas maneiras. Ainda é um mundo de homens das cavernas, da lei do mais forte, conduzido de maneira mais astuta, não direta. Portanto, a maneira como o mundo funciona neste momento é somente à base de bullying. Então vocês produzem líderes na escola. Aqueles que são bons de bullying podem se tornar líderes amanhã? Sim. Então, como parte disso? Agora estamos no processo de iniciar o Isha Leadership Academy. Claro que ele terá um programa básico de MBA, mas a visão mais importante para isto é de desenvolver líderes em todos os níveis. Uma dona de casa. Talvez tenhamos um curso de liderança e gestão de um fim de semana para ela.
Porque qualquer um que possa impactar 5, 10 pessoas é um líder. Talvez um pequeno vendedor local de vegetais, ele encontre todos os dias pelo menos 50 a 100 pessoas. Então talvez tenhamos um curso de gestão de 1 semana para ele e um curso de liderança para ele. Porque nós não temos produzido o tipo certo de líderes. Os bullies são considerados líderes, seres humanos compassivos. Pessoas com uma visão mais ampla sobre a humanidade não são consideradas líderes, são consideradas filósofas neste mundo. São desprezadas como visionárias. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade, no ser humano individual. Frases genéricas, slogans na rua não vão ajudar. É necessário um trabalho preciso no ser humano individual. Não temos tido infraestrutura suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é outra coisa que estamos fazendo agora. Tudo isso que estamos construindo aqui é infraestrutura para uma consciência inclusiva, o que jamais foi feito nessas partes do mundo. E no Oriente havia muito no passado, mas nada nas últimas centenas de anos. Pois essa infraestrutura está completamente ausente em grande parte do mundo, que, para um ser humano, se tornar um ser humano em pleno florescimento, não existe infraestrutura. Existe muita estrutura para a sobrevivência, muita. Então o bullying é, essencialmente, crianças estão fazendo isso porque elas percebem que é assim que o mundo funciona. Todos estão usando qualquer poder que tenham para derrubar outra pessoa. As pessoas não estão usando o poder que têm para elevar alguém. Mesmo que elas elevem alguém, existe uma cordinha amarrada para que possam puxá-lo para baixo a qualquer momento que queiram. Ninguém quer que você seja como um balão de hidrogênio, soltá-lo e dizer, suba. Eles têm uma cordinha amarrada nele. Para isso, precisamos de um processo espiritual poderoso, não sectário, para libertar pessoas assim, para que todo ser humano possa desabrochar de sua própria maneira. Não precisa ser da minha maneira ou da sua maneira, ele pode desabrochar de sua própria maneira, desde que ele seja inclusivo, como a vida é. A vida é inclusiva. Inclusividade não é uma ideologia. Inclusividade não é algum tipo de filosofia. Inclusividade é a maneira da vida. A existência está acontecendo por conta de sua inclusividade, não por conta de exclusividade. Nenhum único átomo pode existir aqui exclusivamente, até para manter sua forma. E você ser exclusivo é ridículo, mas o mundo inteiro está, ao menos as forças comerciais do planeta, constantemente dizendo você é exclusivo, não é? E uma vez que cultivamos esta exclusividade, o bullying é natural. O bullying não é apenas porque alguém é malvado. Uma vez que a exclusividade é cultivada, o bullying é natural. Inclusividade é a única resposta. Inclusividade não em termos de eu te amo, você me ama. Apenas vendo claramente que a vida é um processo inclusivo, experiencialmente ver que ela é completamente inclusiva, não há outra maneira de ser. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Ele esperou por 9 anos. Ele arrancou o seu próprio braço esquerdo. Foi assim que se originou o agora famoso Namastê com uma única mão.
Até hoje, essa escola existe. Há cerca de 15 séculos, existia um príncipe em Palava. Ele se tornou um monge. Ele estava imerso no que estava fazendo, atendendo aos desejos do seu guru, que lhe disse: vá para o norte e divulgue isso. Ele foi para o norte. Foi tanto para o norte ao ponto de chegar na China. Quando ele chegou lá, a notícia se espalhou de que o discípulo de Buda, ou alguém que está profundamente imerso nesse caminho, estaria vindo nesta direção. Então o imperador Hu, que aspirou por isso a sua vida inteira, que construiu salões de meditação, jardins, tudo pronto, e traduziu todos os ensinamentos budistas para a língua local, manteve tudo pronto para a chegada de um mestre. Agora, quando ele chegou, o imperador Hu já tinha mais de 72 anos de idade. Ele foi até a fronteira do seu reino para receber Bodhidharma. Bodhidharma não se impressionou. Claro que ele precisava de descanso e comida, mas não se impressionou com a grandiosidade da recepção. Porém, recebeu as boas-vindas e sentou-se. E no momento em que se acomodaram, o imperador Hu disse: posso lhe fazer uma pergunta? Bodhidharma disse: certamente, pergunte. Então ele perguntou: eu construí tantos salões para meditação, preparei tantos jardins e fiz tantas traduções, eu fiz de tudo para espalhar a mensagem de Buda nesta parte do mundo. Eu conseguirei alcançar Nibbana? Nibbana significa Nirvana ou Mukti ou iluminação. Bodhidharma olhou para ele, encarou-o com seus grandes olhos e disse: o quê? Você? Nibbana? Você irá queimar no inferno mais profundo? Alguém acabou de recebê-lo, deu-lhe tudo, deu-lhe comida. E agora fala isso? Ele disse: não há nenhuma chance para você, porque pelo simples fato de que enquanto está fazendo tudo isso, você fica contabilizando quantas coisas você fez na sua vida, você não chegará a lugar algum. E ele foi embora. As pessoas tentaram segurá-lo em vários lugares, mas ele simplesmente foi embora. E ele se aproximou de um templo Shaolin, mas não entrou no templo. Ele foi e se sentou em uma caverna próxima. Então, quando Bodhidharma foi e se estabeleceu na caverna, o general Shen o seguiu querendo ser seu discípulo, porque ele ouviu que Bodhidharma era um especialista em Kalari, um mestre de Kalari, mas Bodhidharma não dizia uma palavra. Ele esperou por 9 anos. Então Bodhidharma saiu e entrou no templo. O general Shen o seguiu implorando: por favor, aceite-me como seu discípulo. Bodhidharma disse: isso só acontecerá quando a neve se tornar vermelha. Então o general Shen, em um ato de coragem e sacrifício, arrancou o seu próprio braço esquerdo e o girou à sua volta. E toda a neve ao redor ficou coberta com o seu sangue e congelou na neve. Bodhidharma olhou para aquilo e ele não tinha mais como afastá-lo. Ele o aceitou como seu discípulo. O general Shen foi treinado em Kalari. Tornou-se um mestre à sua própria maneira. Foi assim que se originou o agora famoso Namastê com uma única mão. Até hoje eles ainda o fazem. Isso veio do general Shen, que tinha apenas um braço. Ele fazia o Namastê assim.
O Kalari é considerado a mãe de todas as artes marciais. Agastya Muni criou este Kalari como uma forma de arte para que os yogis e os sadhakas pudessem se defender contra os animais selvagens. Foi daqui que as artes marciais foram para a China quando Bodhidharma viajou e fundou a primeira escola Shaolin. Até hoje essa escola existe e continua indo bem. Eles fizeram várias modificações, mas os princípios fundamentais vêm do Kalari. Isso não é um processo de combate em sua essência, como outras artes marciais se tornaram. Ele é essencialmente uma disciplina, um tipo de versão exuberante das práticas yógicas, usando o corpo de várias maneiras diferentes, o que também aprofunda a compreensão sobre a sua própria composição física e psicológica, e também sobre o sistema energético. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Por que acha que eu iria ouvi-lo? Os caras mais durões no mundo são derrotados pela vida. Você disse que seria fácil, hã? Isso foi tão fácil, não foi? Por que eu tenho tanto medo? Eu sou bem-sucedido e, você sabe, passei por alguns momentos difíceis, mas eu me recuperei. Mas por que eu tenho tanto medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo que alguém pense que eu sou um maricas, ou um fracote, ou algo assim. Por que eu tenho medo disso? Precisamos entender isso. Isso foi extremamente mal interpretado e mal entendido em várias dimensões, seja por medo, ou por amor, ou por raiva, ou por alegria. Nós precisamos entender que não é sobre algo, é sobre si próprio. Não é que deva haver algo de que você precise ter medo. Não é que você deva estar apaixonado por alguém. Não é que você esteja feliz com algo ou infeliz por algo. Você pode ser simplesmente infeliz. Olá? Ou você pode ser simplesmente feliz. Você pode simplesmente sentar-se aqui sozinho e ser muito amoroso. Você pode sentar-se aqui e não se aterrorizar com nada, porque a experiência humana não é criada externamente. A experiência humana acontece internamente. Então, o que acontece internamente pode, às vezes, encontrar estímulos externos, mas você consegue fazer isso sem os estímulos externos? Olá? Vocês todos são especialistas, não são? Sem qualquer estímulo externo, você consegue criar dor, consegue criar alegria, consegue criar sofrimento, consegue criar raiva, amor, medo, o que quiser. Porque a base da experiência está dentro de você. A única coisa é que você não está sentado na base, você está rastejando em volta dela. Você deveria estar sentado lá, na base. Se você estivesse sentado na base da sua experiência, você decidiria qual seria a natureza da sua experiência. Neste momento, por você estar rastejando por aí, as coisas acontecem por acidente. Nós encontramos uma desculpa. É por causa desse cara que eu estou sofrendo. Mesmo que ele não esteja lá, nós encontraríamos outra pessoa.
Olá? Se aquele cara não estiver lá, nós encontraremos outro. Se aquilo não estiver lá, nós encontraremos outra coisa. Então, não é sobre algo. É sobre você não ter assumido o controle da base da sua experiência, é só isso. Você só precisa de uma desculpa, e o mundo irá, com certeza. O mundo é bastante entusiasta em lhe providenciar uma desculpa. Ele vai providenciar várias desculpas. Mas, acredite em mim, se você estivesse sozinho no deserto, você ainda iria passar por todas essas coisas sem ter ninguém ao seu redor, sem nenhuma ameaça à sua vida, sim ou não? Portanto, essa é a falha fundamental na vida. Em vez de consertar a mim mesmo, eu quero consertar o mundo todo. Bem, faça o que quiser. Não é possível consertar nem mesmo uma pessoa por completo na sua vida. Você já conseguiu que alguém fosse 100% da maneira que você queria? 100%? Se for o caso, se você estiver buscando por esse tipo de sucesso, 100%, você pode tentar apenas com este cara aqui. Tente com qualquer outro e você vai falhar. Sim ou não? Olá? Tente com qualquer um. Você irá definitivamente falhar. Existe apenas um. Este aqui, você pode torná-lo 100% da maneira que desejar. Se você lidar com este da maneira que deseja, o que acontece com o medo, o sofrimento, a infelicidade, com tudo isso? Não é por causa das situações. Isso é por causa do estado em que você se encontra. Porque nenhum investimento foi feito para o ser. Antes de tudo, nós devemos decidir: somos seres humanos ou somos criaturas humanas? A diferença entre a criatura e o ser é que a criatura é consequência de reações compulsivas a tudo ao nosso redor. Isso é uma criatura. Um ser significa que você sabe como ser. Se você soubesse como ser, você seria bem-aventurado? Ou você se tornaria um medroso ou um infeliz ou o quê? Qual é a sua escolha? Você deve escolher, vou abençoá-lo agora. Definitivamente os mais elevados níveis de agradabilidade para si mesmo, não é? O que você quer para seu vizinho pode ser contestável, mas o que você quer para si mesmo está muito claro. O mais elevado nível de agradabilidade. Por que algo tão simples não está acontecendo? Não acontece porque, sabe, nós lhe demos uma máquina muito complexa, mas você nem se preocupou em ler o manual do usuário. Simplesmente de qualquer jeito você quer agir. Uma máquina tão complexa, se tentar fazer isso de qualquer jeito, acidentalmente, vai causar muita dor. Então, o medo não é sobre algo. O medo é apenas a sua incapacidade de lidar com seus pensamentos. Eles estão correndo muito à sua frente. O medo é sempre sobre algo que ainda vai acontecer, não é? Sim. Então isso significa que você está sofrendo algo que não existe? Se você sofre por algo que não existe, existem termos médicos muito ruins para isso. Não é sobre um único ser humano, é que literalmente 99% da população humana está nessa condição, em diferentes níveis talvez, mas 99% da população humana está nessa condição. Eles estão sofrendo coisas que não existem. O que aconteceu 10 anos atrás, eles ainda sofrem. O que talvez aconteça depois de amanhã, eles já estão sofrendo. O que aconteceu 10 anos atrás não existe agora. O que talvez aconteça depois de amanhã não existe agora. Mas as coisas que não existem, eles sofrem, simplesmente por causa de duas faculdades principais. Duas faculdades que você tem que o separa distintamente das outras criaturas é que você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Essas duas faculdades, que são o melhor que você tem, é isso que a maioria dos seres humanos está sofrendo.
Eles estão sofrendo sua memória e estão sofrendo sua imaginação. Essas são as melhores ferramentas que você tem. Então, o que deveria ser o bem-estar mais fantástico, quando digo bem-estar? Você conhece Charles Darwin, aquele cara? Olá? Ele disse que todos vocês eram macacos, não eu. Que todos vocês eram macacos e se tornaram humanos. Então, essencialmente, neste planeta, você é o pico da evolução. Você concorda comigo ou não? Então, se você é o pico da evolução, isso significa que você veio com os melhores níveis de faculdades. Porque há muitas possibilidades de ser humano. Porque a sua vida não está fixada como a de uma criatura. Quando eu digo não fixado como de uma criatura, para todas as criaturas a natureza desenhou duas linhas, dentro das quais elas vivem e morrem. A razão pela qual uma vida animal parece ser muito mais simples e melhor é porque não há possibilidades. Então, o que os seres humanos estão sofrendo são as suas possibilidades. Se você destruir as possibilidades, você também estará bem. Se quiser, podemos remover uma parte do seu cérebro. Você será muito pacífico. Você não vai sentir medo, não vai ter sofrimento, não vai sentir ansiedade, não vai saber de nada. Sim. Tudo o que precisamos fazer é tirar as possibilidades. Com as possibilidades, os problemas também se vão. Então agora o problema é a fantástica possibilidade que foi investida em nós. Então, para tirar essa possibilidade, ou podemos remover o seu cérebro, ou podemos deixá-lo de molho no uísque. Você pode fazer das duas maneiras. Você remove as suas faculdades, então você ficará bem. Então, o problema é apenas isso, que quando lhe dão algo tão complexo, você deve passar algum tempo conhecendo a natureza da máquina que está usando. Veja, algumas pessoas estão controlando as câmeras. Isso não é uma espaçonave. É uma máquina simples, mas tenho certeza que esses caras passaram anos tentando entendê-la melhor. Se algum de vocês chegar lá e fizer isso, o que acontecerá? Apenas veja uma máquina simples como uma câmera, sim ou não? Alguém investiu sua vida. Quanto mais você conhece, melhor você a usa, não é assim? Sim. Por que com este isso não seria verdade? Quanto melhor você conhecer este, melhor você vai usá-lo, não é? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Comecem hoje, ok? Este é um simples exercício que todos devem fazer. No fim do dia, você se senta na sua cama e olha para o dia inteiro que passou. Aconteceu. Vocês já ouviram falar sobre Lao Tzu? Lao Tzu? Lao Tzu é um mestre zen hoje aclamado. Mesmo naquele tempo, ele juntou um certo número de discípulos à sua volta. É parte da tradição zen que quando o mestre ou o guru está morrendo, as pessoas se agrupam para receber uma mensagem final. Então, com 83 ou 84 anos de idade, ele estava morrendo. Assim as pessoas se reuniram à sua volta e perguntaram: Mestre, qual é o segredo da sua alegria? Você sabe, ele enfrentou muitas situações extremas na vida, foi acusado de coisas das quais ele nunca tinha pensado e passou por problemas. Então as pessoas perguntaram: você passou por tantas coisas, mas sempre estava alegre? Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse: isso. É só que todos os dias de manhã, quando eu acordava, costumava me fazer uma pergunta. A pergunta é:
Hoje eu devo ser alegre ou infeliz? Até agora, apenas aconteceu de eu escolher a alegria, só isso. Então, você fez sua escolha? Eu pergunto. Todos os dias de manhã, se uma pergunta vier a você, eu virei e perguntarei a você todos os dias de manhã, hoje você será alegre ou infeliz? Qual é a sua escolha? Alegre. Você deve fazer esta escolha todos os dias? Hoje, serei alegre? A alegria não é um objetivo por si só, é só que, quando você está alegre, você é agradável com o mundo. Quando você está alegre, você é sensato na sua cabeça. Quando você está alegre, você não fará coisas estúpidas contra você mesmo. Não há ninguém que nunca esteve feliz. Todo mundo já esteve feliz, mas o problema é que eles não são capazes de manter isso. Isso é tudo. Então você não tem que forçar nenhuma resolução sobre si mesmo. Apenas pequenas ferramentas para garantir que você não afunde. Suponha, digamos que sua vida acabou. Você está no seu leito de morte, amanhã você irá morrer. Se você olhar para trás e observar, tudo isso valeu a pena? Você fez coisas que você realmente queria fazer? Não olhe para isso no fim da sua vida, você deve olhar para isso no começo da sua vida. Suponha que você esteja no seu leito de morte, você irá morrer, você talvez tenha vivido 100 anos. Mas olhe para trás e veja, a vida valeu a pena? Você fez coisas que realmente importam para você ou não? Porque a maioria das pessoas só se tornam sinceras se a morte for iminente. Caso contrário, elas sabem como mentir para si mesmas e para todo mundo. A maioria das pessoas contam a verdade somente quando você coloca uma arma na cabeça delas, infelizmente. Estou dizendo que não espere outra pessoa colocar a arma, você coloque hoje à noite e observe. Supondo que eu vou morrer agora, fiz coisas que valeram a pena na minha vida? Coisas das quais eu possa me orgulhar? Coisas dignas de se gastar minha vida? A minha vida foi vivida dessa maneira? Se você apenas olhar para isso, você irá gerar um impacto na sociedade, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você irá gerar um impacto. Nós não sabemos o que você consegue e não consegue fazer na sua vida. Se você vai se tornar o homem mais rico do mundo, ou a mulher mais linda do planeta, se vai subir o Monte Everest, ou se vai vencer o Sr. Bolt em uma corrida de 100 metros, eu não sei sobre essas coisas, mas todos vocês podem aspirar para se tornar um ser humano maravilhoso e ninguém pode negar isso a você. Nem pessoas, nem situações no mundo, nem o mau tempo pode negar isso a você. Que você queira ser um ser humano maravilhoso, ninguém pode pará-lo. Então eu quero que você faça um simples processo. Escreva 3 coisas. Escreva 3 coisas quando você for para casa. Qualquer coisa que você acredite que faça um ser humano se tornar um ser humano maravilhoso, apenas 3 coisas. E faça isso uma realidade na sua vida, o que você acha que é o mais elevado. Não faça o que eu quero, por favor, faça o que você quer. Na sua vida, se você não fizer o que você quer, ela se tornará uma vida desperdiçada. Você não precisa fazer o que os outros querem, mas 3 coisas que você acha que transformarão um ser humano em um ser humano realmente maravilhoso, essas 3 coisas, torne-as realidade. Como é dito, o ser humano só está doente porque não sabe como ficar imóvel. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Então, se alguém tiver que alcançar essa graça, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar na sua vida. Se neste momento não está vindo, pelo menos pratique um pouquinho de Maun. Em 1 hora, se você estiver falando 1.573 palavras agora, quantas, senhora? Quantas palavras você põe para fora em 1 minuto? 1573.
1573, você está realmente falando tantas? Pensava que isso era impossível? Eu falo mais do que isso. Ok, eu acredito em você. Então, qualquer quantidade que estiver fazendo, veja se você consegue articular as mesmas coisas que está falando com a metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Você faz 1573 é diarreia, ok? Agora, se você tiver que reter metade das palavras e ainda assim disser as mesmas coisas, agora você tem que estar muito consciente, senão você não consegue dizer. Apenas tente isso e veja. Amanhã, um dia. Em 1 hora, normalmente, qual o número de palavras que você pronuncia? Faça a metade, não restrinja sua atividade, ainda diga as mesmas coisas, mas com metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo inteiro se sentirá, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou dizendo a você, amanhã, se todos fizerem isso. Muitos casamentos serão salvos. Esse é um simples exercício que todos devem fazer. Ao final do dia, sente-se na sua cama e olhe para como foi o dia inteiro, desde pela manhã quando se levantou, como você tem se comportado. Você verá que 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se você recebe um pouco de trabalho, se você recebe apenas um pouco de responsabilidade, de repente você se torna tão importante? Você de repente se torna maior do que o universo? Quantas vezes você se expandiu para além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, verá que na maioria do tempo está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal, ou seja, você não está consciente da sua mortalidade? E quantas vezes você andou por aí, olhando as pessoas e as coisas ao seu redor, sem nenhum senso de envolvimento? Apenas observe 3 coisas. Você verá que terá que passar a noite rindo. Não comece a chorar. Apenas aprenda a rir da sua estupidez. Você verá. Toda a bobagem que você carrega se tornará em adubo muito rapidamente. E adubo é bom para o crescimento, sabe? Sim. Nos próximos 12 meses, faça de si de tal maneira que você não seja o problema na sua vida, nem um pouco. Você pode fazer isso por você? Você merece isso, estou dizendo, que você não seja o problema. Somente se alguém estiver causando problemas para você, haverá algum problema na sua vida. Se você se sentar sozinho, que você nunca seja o problema. Torne-se desta maneira. Para isso, faça uma coisa, todos vocês, comecem hoje, ok? Uma coisa que você não quer ser. Um aspecto pequeno, ok? Se desfaça disso hoje. Todo dia de lua cheia, se desfaça de mais uma coisa. Não importa quão pequeno seja, mas passos concretos, não coisas grandes. Não, eu abrirei mão da minha raiva. Não acredito em tal bobagem. Você pode dizer, de agora em diante, se eu ficar bravo, vou apenas calar minha boca, não direi nada. Isso é viável. Sim? Não ficarei bravo, isso não é, neste momento isso não é viável, não é? Então, assim, um passo concreto todo mês. Você pega de você alguma coisa que não goste, algo que você sente que não é necessário para a sua vida, uma coisinha, se desfaça disso todo mês. Em um período de 12 meses, você será um ser humano maravilhoso em que você não seja um problema. Faça isso por você mesmo, você merece, vale a pena, não vale? Espero que esse breve momento de reflexão tenha tocado sua alma. Para continuar essa jornada,
inscreva-se e explore mais profundamente o nosso canal. Ou se sentir que alguém próximo pode se beneficiar, compartilhe esse vídeo. Juntos podemos criar um espaço de reflexão inspiradora.